Deus. That came to my mind as we were praying. Esse versículo veio à minha mente enquanto nós orávamos. Isaac. Enquanto nós orávamos. The gospel came out of Israel. O evangelho ele saiu de Israel. It went throughout all the world from that point. E foi por todo o mundo, se espalhou pelo mundo todo a partir dali, de Israel. And it's interesting that it seems like each continent has its chance to evangelize. E é interessante observar que cada continente teve a sua chance de ser evangelizado. Europe had their time. A Europa teve o seu tempo de ser evangelizado. America had their time. A América teve o seu tempo. But I see that there are many hearts here in South America that are ready to evangelize. E eu vejo muitos corações aqui, né, que estão prontos para evangelizar. I see that Brazilians have a heart of evangelism. E eu vejo que o povo brasileiro tem um coração para evangelismo. I can see by your hospitality. Eu percebo isso através da hospitalidade de vocês. The way that Brazilians speak. E também da forma que os brasileiros falam. And it's very encouraging. É muito encorajador. I do believe that God wants to raise up Brazilians to go to other nations. E eu creio de verdade que Deus quer levantar brasileiros para ir por todas as nações. And there always needs to be a time of renewal. E há sempre essa necessidade, né, de um tempo de renovo. But it's necessary that we pass through trials to be purified. Mas é muito importante passarmos por tribulações para que sejamos purificados. And that's everything that we prayed about today is exactly what I want to share on. E tudo que nós oramos hoje é exatamente o que eu quero compartilhar com vocês. It's necessary to pass through trials for the benefit of others. É importante para nós passarmos por tribulações para que outros sejam abençoados, beneficiados. So we'll be reading in John 4. Então nós estaremos no capítulo 4 do Evangelho de João. Now pray. Orar. Senhor, obrigado por essa manhã que você nos deu. Obrigado, Senhor, que sua palavra está literalmente em nossas mãos. Senhor, outras pessoas não têm essa oportunidade, outras nações, outras culturas, mas temos aqui. Obrigado, Jesus, que você inhabita em nós. Você está conosco sempre. Senhor, oramos que você vai abençoar esse tempo. Amém. Sim. Jesus, abençoar nossos corpos, nossas mentes, Senhor, com sua palavra. Então, quando nós saímos dessas portas, a gente vai contemplar suas maravilhas e explorar como você fala para nós fazer. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. So, I was thinking a lot this week about difficulties. Então essa semana eu pensei bastante sobre dificuldades. The verse came to my mind in John 4:4. E o versículo que veio à minha mente está no Evangelho de João, capítulo 4, versículo 4. It was necessary that he pass through Samaria. Era necessário que ele passasse por Samaria. We'll be talking about Jesus passing through Samaria. E a gente vai falar sobre isso, Jesus passando por Samaria. Samaria was a region in Israel. Samaria era uma região dentro de Israel. Samaria had its own ethnic group. E Samaria tinha o seu próprio grupo étnico, Its own culture. a sua própria cultura. They were within the culture of the Jews. E era uma cultura dentro da cultura judaica. But they were hated by the Jews. Mas esse povo era odiado pelos judeus. They were despised by the Jews. Eles eram desprezados pelos judeus. So they had the name Samaritans. E eles eram chamados de samaritanos. Why? Por quê? Why were they hated? Por que eles eram odiados? Way before, Há muito tempo antes, when Assyria came and took over the northern kingdom of Israel, quando a Síria veio e tomou para si, né, ao norte de Israel, they took the exiles away eles levaram o povo no exílio, levaram embora and they put in place their own people.
in the cities. E no lugar do povo judeu, eles trouxeram o seu próprio povo para essas cidades. But the interesting thing is Mas o que é interessante nisso, that when they repopulated these cities with their own people, que quando a Síria repopulou essas cidades com seu próprio povo, they were attacked viciously by wild animals all the time. eles eram atacados por animais selvagens o tempo inteiro. So much so Tanto, that the king ordered that they bring back some of the Jews to teach their people about the gods of the region. O povo sofreu tanto ali atacado que o rei da Síria teve que trazer de volta judeus para que pudesse ensinar ao seu povo sobre o Deus daquela terra. Yeah, because every country had a god. Porque cada país tinha o seu Deus, Or many gods. ou muitos deuses. So basically the king sent the Jews to teach about God. Então, o que o rei estava fazendo era trazendo de volta os judeus para ensinar para o sírio, para o povo deles, sobre seu Deus, sobre Deus. Now what happened was there was mixed breeding. Mas o que acabou acontecendo foi essa miscigenação, essa mistura de raças. You mix ethnic groups together, you mix cultures, you get half-breeds. E o que acontece é que quando você mistura dois povos, duas culturas, você tem um povo agora misturado, híbrido, né? You can get mixed religions, mixed cultures. E aí acabou misturando também a religião. Yeah. Later on, when Babylon conquered the south of Israel, Né? Mais tarde, quando a Babilônia conquistou o sul de Israel, 70 years when the Jews were allowed to come back and rebuild the temple, 70 anos depois, quando os judeus foram permitidos voltar e reconstruir o templo, the Samaritans, the half-Jews, os samaritanos, que agora eram meio judeus, they offered their services to help rebuild the temple. eles se ofereceram para ajudar a reconstruir o templo. But the Jews said, no, you don't have a genealogy with us. We don't have records of you. Mas os judeus falaram, não, nós não vamos aceitar a ajuda de vocês porque vocês não têm parte conosco, vocês não são judeus. Yeah. The pride was hurt, E o orgulho machuca, and it never left. e nunca deixou eles. This created great walls between Jews and Samaritans. E isso criou uma grande barreira, uma muralha entre os judeus e os samaritanos. The Samaritans ended up building their own rival temple, E o que aconteceu foi que os samaritanos acabaram construindo o seu próprio templo on a Mount Gerizim. no Monte Gerazim. Yeah. That was where they said that Abraham sacrificed the offering for Isaac. E ali foi onde Abraão ofereceu o seu sacrifício para Isaac. So it's interesting. They had their own traditions. Ele ofereceu Isaac como sacrifício. So it's interesting they had their own traditions. Então é interessante que eles têm as suas próprias tradições. So now in Jesus' time, Então agora, no tempo de Jesus, Jesus wanted to pass through Samaria to get to another place. Jesus ele queria passar por Samaria para chegar num outro lugar. And all the other Jews never wanted to do this. Mas Jesus está fazendo uma coisa que nenhum outro judeu faria ou gostaria de fazer. Samaria is in between Judea and Galilee. Porque a Samaria, ela fica entre a Judéia e a Galileia. Usually the Jews would take another route to get around. Os judeus que saíam, né, da Judéia para a Galileia, geralmente eles contornavam, né, pegavam uma rota que circundava a Samaria. It was way longer. E era uma rota muito mais longa. It was inconvenient. E era muito inconveniente esse caminho. They did it to avoid crossing through Samaria. Mas eles faziam isso para não terem que passar por Samaria. Because they hated them. Porque eles odiavam os samaritanos. They called that land defiled. Eles chamavam a terra de Samaria como uma terra contaminada. They wanted little to do with them. E eles não queriam ter nada a ver com esse povo. But Jesus said, I'll pass through.
Mas Jesus foi aquele que disse: eu vou passar por lá. Jesus broke so many cultural rules of his time. Jesus, ele quebrou muitas leis culturais, regras culturais na sua época. He raised up so many arguments with every step he took. E ele levantou muitas contendas e discussões a cada passo que ele dava. And it gets worse, he brought his disciples with him. E fica pior porque ele levou seus discípulos com ele. So now all the Pharisees in that region are all looking at what Jesus and his disciples did. E isso levantou a atenção dos fariseus, né, daquela região. Eles estavam de olho no que Jesus estava fazendo. Now it's hard for us to think, to put our mind in this context. É difícil para nós levar nossa mente nesse contexto que eu estou descrevendo para vocês. But I have an idea in my mind. Mas eu tenho uma ideia na minha mente. I remember when Caillou gave me a Palmeiras jacket. Eu lembro quando Caio me deu uma jaqueta de bombeiro. No, Palmeiras. A do Palmeiras. Ixi, ele me deu uma camisa do Palmeiras. I made the mistake to wear it to church. E aí eu cometi o erro de usar essa camiseta na igreja. Not everyone likes Palmeiras. Nem todo mundo gosta do Palmeiras. The semester after, I wore an Argentinian shirt. E aí depois eu usei uma camiseta da Argentina. Piorou. I'm learning about the culture. E aí eu comecei a aprender mais sobre a cultura. I learned more. Someone told me that I can't wear the shirt in the street when there's a game happening. E aí alguém falou: olha, não usa essa camisa na rua quando tiver um jogo, hein? They said that I could be attacked. Eles falaram: você pode ser atacado se você for. So that's a little example of rivalry or hatred or rivalry between cultures. Isso que eu estou falando é só um exemplo para vocês entenderem como é uma rivalidade, né, entre duas culturas. But thanks to God that Jesus' kingdom is above all cultures. Mas a gente louva a Deus que o reino de Jesus ele está acima de todas as culturas. Amém. So they had religious division. Então nós tínhamos aqui uma divisão religiosa, physical division. Uma divisão física, division with how they thought. Uma divisão de como eles pensavam. Lots of division. Muitas divisões. And Jesus went right through it. E Jesus passou bem no meio de tudo isso. For what purpose? Com um propósito. He had a meeting. Ele tinha um encontro. He had a meeting with a woman at a well. Ele tinha um encontro com uma mulher num poço. So let's read. Vamos ler. When we have till 12, right? Okay, I'll read and then you can read after. Okay. When therefore the Lord knew how the Pharisees had heard that Jesus made and baptized more disciples than John, though Jesus himself baptized not, but his disciples, he left Judea and departed again into Galilee. So this is chapter 4, 1-3. Capítulo 4, versículos de 1 a 3. Os fariseus ouviram falar que Jesus estava fazendo e batizando mais discípulos do que João, embora não fosse Jesus quem batizasse, mas os seus discípulos. Quando o Senhor ficou sabendo disso, saiu da Judeia e voltou uma vez mais a Galileia. 4. And he must needs go through Samaria. Then cometh he to a city of Samaria, which is called Sychar, near to the parcel of ground that Jacob gave to his son Joseph. Versículo 4. Era-lhe necessário passar por Samaria. Assim chegou a uma cidade de Samaria chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Now Jacob's well was there. Jesus therefore, being wearied with his journey, sat thus on the well, and it was about the 6th hour. Versículo 6. Havia ali o poço de Jacó. Jesus, cansado da viagem, sentou-se à beira do poço. Isto se deu por volta do meio-dia. So Jesus is weary. Então Jesus está cansado. He's made a long journey. Jesus fez uma viagem muito longa. John, who wrote this letter, who wrote this book, João, que escreveu essa carta, esse livro, wanted to show that Jesus was God
but also human. Ele queria mostrar que Jesus é Deus, mas também um ser humano, homem. Jesus felt tiredness. Jesus sentiu cansaço. How many of us feel tiredness? Quantos de nós sentem-se cansados? How many of us want to sit, Quantos de nós querem to sentar rest para descansar after years and years of walking? após anos e anos de caminhada? Jesus needed to. Jesus também precisou. So where did he sit? E aí o que ele diz? Let's see. Vamos ver. There cometh a woman of Samaria to draw water. Jesus saith unto her, Give me to drink. For his disciples were gone away unto the city to buy meat. 7 and 8. Versículo 7. Nisso veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus, dê-me um pouco de água. Os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. So Jesus sat at a well Então Jesus estava sentado nesse poço at the 6th hour. ao meio-dia. But this is important, the sixth hour, because we don't know exactly if that 6th hour is in the evening on Roman time or in Hebrew time. Mas é interessante nessa a versão que fala que foi a hora sexta, porque a gente não sabe se era em relação ao tempo romano ou judaico. But generally, Mas if it's in the midday, se for ao meio-dia, when the sun is really hot, no one will go out to get water. quando o sol está bem forte e ninguém, tem coragem de ir pegar água no poço, So we could assume that it would be in this time, nós podemos assumir que era essa a hora, because Jesus, being divine, porque Jesus, sendo Deus, divino, he would know that he would need to have a private conversation with this lady. ele sabia que para encontrar aquela mulher ele precisava de um tempo privado. So he was there alone, Então ele está ali sozinho and he asked the lady for water. e ele pede a essa moça água. Jesus asked a human Jesus to give pede him a necessity. a um humano que supra uma necessidade dele. Then saith the woman of Samaria unto him, How is it that thou, being a Jew, askest drink of me, which am a woman of Samaria? For the Jews have no dealings with Samaritans. Jesus answered and said unto her, If thou knewest the gift of God, and who it is that saith to thee, Give me to drink, thou wouldst have asked of him, and he would have given living water. Versículos 9 e 10. A mulher samaritana lhe perguntou, como o Senhor, sendo judeu, pede a mim, uma samaritana, água para beber? Pois os judeus não se dão bem com os samaritanos. Jesus lhe respondeu, se você conhecesse o dom de Deus e quem lhe está pedindo água, você lhe teria pedido e ele lhe teria dado água viva. So this woman is confused. Então a mulher está confusa. In that time, especially among the Pharisees and rabbis, E naquela época, principalmente no meio dos fariseus, dos rabis, it was not part of the culture for them to talk to women in public. não era parte da cultura deles para um homem falar com uma mulher em público, Not even their own wives. nem mesmo com as suas próprias The mulheres. Pharisees were so strict Os fariseus, eles eram tão restritos, that many of them would shut their eyes when they would pass by a woman. muitos deles fechavam os olhos quando eles passavam por uma mulher na rua. They'd walk into trees, they'd walk in other things because they would fear looking at a woman. Eles podiam até trombar com árvores e com coisas no caminho, mas eles tinham esse medo de olhar para uma mulher. It was something so ingrained in their culture, but it is not a biblical principle. Era alguma coisa muito enraizada naquela cultura, mas não é algo bíblico isso. It's not loving to turn your eyes away from people. Porque não é um modo de expressar amor quando você move os olhos das pessoas. So the fact that Jesus talked with the woman in general, being a teacher, is very crazy. Então o fato de Jesus, como um professor, um mestre, falar com uma mulher é algo absurdo. But it gets worse, Mas fica pior, because Jesus was a Jew, porque Jesus ele não era só um homem, ele era um judeu. and she was a Samaritan. E ela era uma samaritana. Two cultures Duas culturas that hated each other. que odiavam um ao outro.
And Jesus asked the service of her. E aí Jesus ele faz uma pergunta. No, asked the service. E Jesus pede um serviço para ela. And Jesus said, "You should be asking me for water. E ele fala para ela, você que deveria me pedir água. I would give you water that would satisfy." E eu te daria água que ia satisfazer você. Verse 11. The woman saith unto him, Sir, thou hast nothing to draw with, and the well is deep. From whence hast thou that living water? Art thou greater than our father Jacob, which gave us the well, and drank thereof himself, and his children, and his cattle? 11 and 12. Versículos 11 e 12. Mas ele respondeu, o homem que me curou... eu passei 2 aqui. Versículo 11 e 12. Disse a mulher, o Senhor não tem com que tirar água e o poço é fundo. Onde pode conseguir essa água viva? Acaso o Senhor é maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, bem como seus filhos e o seu gado? So a couple things. Algumas coisas aqui. First, living water is known to them as water that's moving. Então, para essas pessoas, água viva significava água que está correndo, se movendo. Water that moves is purified. It's not polluted with things that are static. O entendimento é que uma água corrente é uma água pura, porque não é uma água parada que vai se contaminar. Jesus used something that was natural and turned it into the spiritual. Jesus usou com essa mulher algo muito natural para explicar algo espiritual. So naturally this woman is confused. Então, com certeza, agora essa mulher está confusa. Like us many times when people tell us things that we don't understand because they're really spiritual, né? Ou assim como nós ficamos muitas vezes quando as pessoas nos falam coisas espirituais e nós não entendemos. So she says, "Where can I get this water?" E ela pergunta, onde que eu posso conseguir essa água? You brought no bucket, no bag to take the water. Você não tem nem balde, para pegar essa água. Now we're going to see more about the character of this lady later. Nós vamos aprender mais sobre o caráter dessa mulher mais tarde. We don't know exactly how she spoke to Jesus. A gente não sabe exatamente como ela falou com Jesus. The manner. A maneira que ela falou. It's like when we're texting someone and we don't know exactly the tone of voice that they're using. É exatamente quando a gente escreve ou recebe uma mensagem de WhatsApp e não sabe qual é o tom de voz que a pessoa está usando. But we will see that this lady had many husbands, and the man she was with now was not her husband. Mas nós vamos aprender que essa mulher teve vários maridos e o homem com quem ela estava morando agora não era marido dela. We can assume that this lady had a bad reputation. A gente pode assumir que a reputação dessa mulher não era boa. This lady was promiscuous. Era uma vida promíscua. A smooth talker. Como uma sedutora, So she knew how to talk and flirt. Ela sabia como flertar, como conversar. Now the Bible doesn't say that she flirted with him. A Bíblia não nos fala que ela está flertando com Jesus, não. But I can see that she would have been talking maybe a little flirtatious or sarcastic with Jesus. Mas eu posso imaginar que o modo que ela fala com Jesus é um pouco sarcástico. So she says, "You have nothing to take the water. How can you give me water?" Então eu posso imaginar que ela fala para Jesus, você não tem nada para pegar água. Como que você está me falando de me dar água? Like many of us, we play with our words before Jesus. Muitos de nós brincamos com as nossas palavras diante de Jesus. We like to get around and make a joke of things. Nós gostamos às vezes de dar voltas ou brincar. Jesus tells us something. Jesus nos fala algo. But we like to walk around that thing. Mas nós, nos desvencilhamos dessa coisa, nós circundamos a coisa que Jesus nos falou. But Jesus knows how we think. Mas Jesus, ele conhece como a gente pensa. He always brings us back to his point. E ele vai sempre nos trazer para o ponto dele. And we know here in verse 12 that Jesus is greater than Jacob. E aqui a gente vê no versículo 12 que Jesus está ciente daquele poço. He's greater than Jacob. Ele é maior do que Jacó.
So whether the lady was being sarcastic or not, Então não importa se a moça está sendo sarcástica ou não, doesn't matter to Jesus. He's going to share. isso não importa para Jesus, ele vai compartilhar. Verse 13. Versículo 13. Jesus answered and said unto her, Whosoever drinketh of this water shall thirst again. But whosoever drinketh of the water that I shall give him shall never thirst. But the water that I shall give him shall be in him a well of water, springing up into everlasting life. The woman saith unto him, Sir, give me this water that I thirst not, neither come hither to draw. Jesus saith unto her, Go, call thy husband, and come hither. Yeah. Versículos do 13 a 13 to 16. 16. De 13 a 16. Jesus respondeu: Quem beber desta água terá sede outra vez, mas quem beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. A mulher lhe disse: Senhor, dê-me dessa água, para que eu não tenha mais sede, nem precise voltar aqui para tirar água. Ele lhe disse: Vá, chame o seu marido e volte. So it seems like this lady wants water. Então parece que essa mulher queria essa água. She doesn't want to carry hot water in hot days every day. Ela não está disposta a carregar um balde com água, com sol estalando todo dia. It's natural. É natural isso. If you had to carry 10 liters of guarana to your church every day, would you want someone else to carry it for you for a while? Guaraná, isso Guarana. Se você tivesse que trazer 10 litros de Guaraná para a igreja todo dia, você não ia ficar feliz que outra pessoa fizesse isso para você? Would you not want to get rid of that burden? Você não queria se livrar desse peso, desse fardo? Jesus is offering her himself. Jesus ele está se oferecendo a essa mulher. He's offering her something that will satisfy. Ele está oferecendo algo que vai realmente satisfazer essa mulher. He's saying, you want this. Ele fala: você quer isso? I can see it in you. Eu posso ver isso em você, você quer isso? So he makes the question to her. Então ele faz a pergunta para ela. And it's so important that we ask ourselves questions. E é muito importante nós fazermos perguntas para nós mesmos. Because we need to think. Porque nós precisamos refletir, pensar. We need to see what's in our hearts. Nós precisamos descobrir o que está no nosso coração. And so he asked her, and then he said, call your husband. Então ele pergunta para ela e aí ele fala: então vai e chama teu marido. Let's see. Vamos ver. Verse 17. Versículo 17. The woman answered and said, I have no husband. Jesus said unto her, Thou hast well said, I have no husband. For thou hast had 5 husbands, and he whom thou now hast is not thy husband, in that sayest thou well. The woman saith unto him, Sir, I perceive that thou art a prophet. 17 to 19. Então, do 17 ao 19. Não tenho marido, respondeu ela. Disse-lhe Jesus: você falou corretamente, dizendo que não tem marido. O fato é que você já teve 5, e o homem com quem agora vive não é seu marido. O que você acabou de dizer é verdade. Disse a mulher: Senhor, vejo que é profeta. Nossos Till the 19, right? 19. Ok, até o 19. Disse a mulher: Senhor, vejo que é profeta. Jesus saw exactly where her heart was. Então Jesus ele viu exatamente onde estava o coração daquela mulher. She can play with her words and avoid subjects all she wants. Ela podia brincar com as suas palavras e evitar os assuntos que ela quisesse. But Jesus knows exactly what she feels. Mas Jesus ele sabia exatamente como ela estava se sentindo. He saw the loneliness in her. Jesus foi capaz de enxergar a solidão nessa mulher. He saw the pain, Ele viu a dor dessa the mulher, confusion, a confusão, the weariness. o cansaço dela. He saw all the tears that she shed. Ele viu as lágrimas, todas as lágrimas que essa mulher derramou. He knew that she was seeking to satisfy herself. Jesus viu que ela estava buscando satisfação, saciar a sua satisfação. Why would Jesus even ask her, bring your husband? Por que Jesus pede para essa mulher trazer seu marido? Because in order to come to Jesus, we need to recognize our sins and repent. Porque
a fim de nós reconhecermos Jesus, nós temos que reconhecer nossos pecados, nós temos que nos arrepender. We need to be shown our sins in order to enjoy this relationship with Jesus. Nós precisamos reconhecer os nossos pecados a fim de nós desfrutarmos de um relacionamento com Jesus Cristo. We need to experience His grace. Nós precisamos ter a experiência da graça dele. And we can only do that when we understand how much debt we have with our sins. E nós só vamos conseguir isso quando nós reconhecemos o tamanho da nossa dívida, dos nossos pecados. Okay, so this woman had 5 husbands, and the man she lives with now is not her husband. Então essa mulher teve 5 maridos e o homem com o qual ela vive não é marido dela. But we can count 5 things in our lives that we've done against Jesus. Nós podemos contar 5 coisas na nossa vida que fizemos contra Jesus. And then a 6, and then a 7, and then 8. E também 6, 7 e 8. So now this lady knew, Então agora essa mulher sabia. I can't deceive this man. Esse cara eu não consigo enganar. No, he's a prophet. Ele é um profeta. But it seems like the conversation turned with what she's going to say next. Mas agora a impressão que dá é que a conversa ela dá uma mudada com aquilo que ela vai falar agora. Verse 20. Versículo 20. Our fathers worshipped in this mountain, and you say that in Jerusalem is the place where men ought to worship. Jesus saith unto her, Woman, believe me, the hour cometh when ye shall neither in this mountain nor yet in Jerusalem worship the Father. Ye worship ye know not what. We know what we worship, for salvation is of the Jews. Until 22. Versículos de 20 a 22. Nossos antepassados adoraram neste monte, mas vocês, judeus, dizem que Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Jesus declarou: Creia em mim, mulher. Está próxima a hora em que vocês não adorarão o Pai, nem neste monte, nem em Jerusalém. Vocês, samaritanos, adoram o que não conhecem, nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. Jesus made a bold statement. Jesus ele fez uma declaração ousada. Salvation is of the Jews. A salvação vem dos judeus. Salvation came from Israel. A salvação veio de Israel. Among the Jews. Entre os judeus. God's chosen people. O povo escolhido de Deus. To spread out from that point to all the world. Para que daquele ponto fosse espalhada por todo o mundo. God used Israel as an example to the whole world of His love. Deus ele usa Israel como um exemplo para o mundo inteiro do amor que ele tem. It's important that we know there's no other salvation but through Jesus from the Jews. É importante nós entendermos, não há outra salvação, mas através de Jesus que veio dos judeus. Yesterday with the men's group that we had, Ontem na reunião dos homens que nós tivemos, we were talking about the Jehovah's Witness. nós falamos sobre os testemunhas de Jeová. It's important that we know the truth. É importante que nós conheçamos a verdade. It's important that we stand up for the truth. É importante nós nos posicionarmos pela verdade. We can't let people believe in lies. Let people believe lies. Nós não podemos deixar que as pessoas acreditem em mentiras. Jesus did not let this woman believe a lie. Jesus não deixou essa mulher acreditando numa mentira. He said, Woman, you don't know what you worship. Ele falou: mulher, você não sabe o que você adora. How many people don't know what they worship? Quantas pessoas não sabem o que elas estão adorando? How many people don't know that they're worshiping their phone? Quantas pessoas não entendem hoje que elas estão adorando o seu celular, Or food, a sua comida, or a sport, ou um esporte, or even a family? ou a sua própria família? We need to put Jesus as highest priority. Nós precisamos colocar Jesus como a prioridade máxima. Verse 23, But the hour cometh, and now is, when the true worshippers shall worship the Father in spirit and in truth, for the Father seeketh such to worship him. God is a spirit, and they that worship him must worship him in spirit and in truth. The woman saith unto him,
I know that the Messiah is cometh, which is called Christ. When he is come, he will tell us all these things. Jesus said unto her, I that speak unto thee am he. Until 26. 23 a 26. No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São estes os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Disse a mulher, eu sei que o Messias, chamado Cristo, está para vir. Quando ele vier, explicará tudo para nós. Então Jesus declarou, eu sou o Messias, eu que estou falando com você. So Jesus foretold that there will be a time where you won't need to go to the temple to worship. Então Jesus ele predisse a essa mulher que vai chegar o tempo que ela não vai precisar ir ao templo para adorar, para prestar adoração. You won't need to follow these rules in order to come close to God. Ele está falando para ela, você não tem que seguir regras para se aproximar de Deus. You will be free of legalism. Você será liberta do legalismo. You will be free from rules made by men. Você será liberta das regras impostas pelos homens. And this is a subject that's very close to many people here. E esse é um assunto que é muito familiar para muitas pessoas aqui. There's so much corruption and legalism. Porque há muita corrupção e muito legalismo aqui. And Jesus says here that God is a spirit, and they that worship him must worship him in spirit and truth. E Jesus fala a essa mulher, Deus é espírito, e é importante que seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. So we can come to him every second of the day. Então nós podemos chegar. Come to Jesus every second of the day. Nós podemos nos aproximar de Jesus a cada segundo do dia. Just as he came to this woman. Assim como Jesus falou para essa mulher. This woman who was defiled, a sinner with a bad reputation. Essa mulher contaminada, pecadora, de má reputação. It's interesting that Jesus said in verse 26. E é importante que, como Jesus fala no versículo 26, that I am the Messiah. Ele fala, eu sou o Messias. He said this incredibly grand statement. E Jesus ele fala isso, né, numa declaração muito clara, muito direta. This statement that he did not say to the religious leaders all the time, right? No, he didn't say it. Essa declaração que Jesus dá a essa mulher, ele não falou para os líderes religiosos. To this woman, he shared it. Mas para essa mulher ele fala assim. Because everybody is in the same boat. We all need salvation. Porque todos nós estamos no mesmo barco, todos nós precisamos de salvação. But the thing is that this woman was desperate. Mas essa mulher estava desesperada. This woman was desperate for satisfaction. Essa mulher estava desesperada por satisfação. So then we continue on in the second section. Então nós partimos para a segunda seção do capítulo. 27. Versículo 27. And upon this came his disciples, and marveled that he talked with the woman. Yet no man said, What seekest thou? Or why talkest thou with her? The woman then left her water pot, and went her way into the city, and saith to the men, Come, see a man which told me all the things that I ever did. Is this not the Christ? Then they went out of the city and came unto him. Until 30. 27 a 30. Naquele momento, os seus discípulos voltaram e ficaram surpresos ao encontrá-lo conversando com uma mulher. Mas ninguém perguntou, o que queres saber? Ou por que estás conversando com ela? Então, deixando seu cântaro, a mulher voltou à cidade e disse ao povo, Venham ver um homem que me disse tudo o que tenho feito. Será que ele não é o Cristo? Então saíram da cidade e foram para onde ele estava. Enquanto isso,
Only 30. until 30. Só até o 30. So the people from Calvary Chapel Church came to Celso. Então, as pessoas da Calvary Chapel vieram até o Celso. They said, Celso, why were you at a game in Argentina cheering for the Argentinian side? Eles falaram, por que você está torcendo para os argentinos? How come you were in Argentina celebrating for their victory? Eles falaram, como que pode você estar no lado dos argentinos celebrando uma vitória? Just like that, the disciples came to Jesus. Foi isso que aconteceu quando os discípulos chegaram e viram Jesus. Why is he talking to that defiled woman? Por que Jesus está falando com uma mulher tão contaminada, tão suja? We are going to be so ridiculed when we leave Samaria by all the people. Nós vamos ser ridicularizados quando nós saímos de Samaria por todas as pessoas. Why would Jesus do this? Por que Jesus está fazendo isso? But they didn't ask him. Mas eles só pensaram, eles não perguntaram para Jesus. They thought it. Eles pensaram. Maybe they talked about it amongst themselves. Talvez eles comentaram entre eles. But they already knew the character of Jesus. Mas eles já conheciam o caráter de Jesus. Jesus was radical. Jesus era radical. So the woman left. Então a mulher saiu. It seems to be that she left as the disciples were coming. Então a impressão que dá é que ela partiu à medida que os discípulos estavam chegando. It's interesting to see that John noted that the lady dropped her water pot. Eu considero interessante João colocar o detalhe de que a mulher deixou o seu cântaro. This shows that he was an eyewitness. Isso mostra que João foi uma testemunha ocular. And also that this woman had something to draw water. E que essa mulher tinha, na verdade, algo para pegar água, para colocar água. She was asking Jesus, where's your water pot? Ela perguntou para Jesus, onde está o teu balde, Jesus? Jesus thinking, it's yours. E Jesus estava ali pensando, né? Eu quero do seu, né? So she went. Então ela foi embora. And she told the people of the city. E ela contou às pessoas da cidade. Look, this is the Christ. Could this be the Christ that told me all the things that I ever did? Ela falou, olha, eu encontrei esse homem que pode ser o Cristo. Ele me falou todas as coisas que eu fiz. Now, this woman had a really bad reputation. Mas essa mulher, ela tinha uma reputação muito ruim. She could very well have slept with many of the men. Ela poderia ter muito bem dormido com muitos daqueles homens da cidade. The women would not have wanted to speak with her. E as mulheres provavelmente não iam querer falar ou ouvir essa mulher. Maybe the men would have been interested. Mas talvez os homens pudessem ouvi-la. Maybe they would have been scared when she said that he told me everything I ever did. Talvez os homens que ouviram essa mulher ficaram assustados quando ela disse, esse homem me contou tudo o que eu fiz. Who knows? They could have been thinking this is blackmail. Quem sabe eles poderiam pensar, isso é uma chantagem. Essa mulher está nos chantageando. Whatever the case, seja qual for o caso, she was so impressioned by Jesus. Seja qual for o caso, essa mulher ela ficou tão impressionada, impactada com Jesus, that she brought many of the people from the city with her. Que ela trouxe muitas pessoas da cidade junto com ela. That's pretty good. Isso é muito bom. That's good evangelism. Isso é um bom evangelismo. 31. Versículo 31. In the meanwhile, his disciples prayed him, saying, Master, eat. But he said unto them, I have meat to eat that you know not of. Therefore said the disciples one to another, Hath any man brought him aught to eat? Jesus saith unto them, My meat is to do the will of him that sent me, and to finish his work. 30 to 34. 31 a 34. Enquanto isso, os discípulos insistiam com ele, Mestre, come alguma coisa. Mas ele lhes disse, tenho algo para comer que vocês não conhecem. Então seus discípulos disseram uns aos outros, será que alguém lhe trouxe comida? Disse Jesus, a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e concluir a sua obra. So many times we can get distracted by
by things all around us. Muitas vezes nós podemos nos distrair com as coisas à nossa volta. And we forget that our strength is from Jesus. E nós esquecemos que a nossa força vem de Jesus. That our focus should be on Jesus. Que o nosso foco deveria estar em Jesus. That our devotion must be on Jesus. Que a nossa devoção deve ser para Jesus. Jesus recognized this danger. Jesus, ele reconhece esse perigo. He made it very clear to his disciples that he gets his strength from the Lord. E Jesus deixou muito claro para os seus discípulos que a força deles vinha do Senhor. Jesus always used something physical, something common, and brought it to the spiritual. Jesus, ele sempre usava alguma coisa natural, física e trazia para o espiritual. And it's so good to say, my meat is to do the will of him that sent me. É tão lindo poder dizer, a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou. And to finish his work. E terminar a obra a obra dele. We need to be good finishers. E nós precisamos ser esses que vão terminar a obra. We need to have more vigor when we finish than when we start. E nós devemos ter mais desejo e força quando nós terminamos do que quando nós começamos. Because we'll always pass through that area where we get tired and we want to give up. Porque todos nós, cada um de nós vai passar por essa área que nós vamos nos sentir tão cansados querendo desistir. But it's more blessed to finish. Mas é muito mais abençoador terminar do que começar. And with Jesus we can. Because he's our meat. With Jesus we can, because he's our meat. E com Jesus nós podemos fazer porque ele é a nossa comida. Amém. 35. Say not ye, there are yet 4 months, and then cometh harvest. Behold, I say unto you, lift up your eyes and look on the fields, for they are white already to harvest. And he that reapeth receiveth wages, and gathereth fruit unto eternal life, that both he that soweth and he that reapeth may rejoice together. And herein is that saying true, one soweth and another reapeth. I sent you to reap, that whereon ye bestow no labor, other men labored, and ye entered into their labors. Until 38. De 35 a 38. Vocês não dizem daqui a 4 meses haverá colheita? Eu lhes digo, abram os olhos e vejam os campos. Eles estão maduros para a colheita. Aquele que colhe já recebe o seu salário e colhe fruto para a vida eterna, de forma que se alegram juntos o que semeia e o que colhe. Assim é verdadeiro ditado, um semeia e outro colhe. 37? 38. E 38. Eu os enviei para colherem o que vocês não cultivaram. Outros realizaram o trabalho árduo e vocês vieram a usufruir do trabalho deles. Jesus used an expression that was known to them. Jesus usa aqui uma expressão conhecida por eles. An expression that they used to say, we can put that off till later. Uma expressão que eles costumavam usar para procrastinar coisas. Isso a gente pode fazer mais tarde. Jesus was saying, no, it's now. The harvest is now. Então Jesus está usando essa frase para corrigir eles e falar, não é para deixar mais tarde, a hora é agora. And some people suggest that when the people from the city were coming to Jesus, e algumas pessoas sugeriram que quando aquelas pessoas da cidade estavam chegando até Jesus, that the men had white turbans. The men had white turbans. Okay. Os homens tinham essa turba branca na cabeça. And so we don't know exactly, but Jesus could have been using two parallels, right? Two visuals. Nós não sabemos com certeza, mas pode ser que Jesus esteja usando, isso como um paralelo, duas formas de falar. Look at all the white turbans who were coming to receive me. Pode ter sido que Jesus estava olhando para essas turbas brancas na cabeça dos homens e falava, olha como os campos estão brancos. But of course, beyond this, there's the greater meaning of the harvest. Mas é claro que além daqueles homens haveria uma colheita maior. And with this particular wheat, I believe, it gets white at the top when it's ready to be harvested. Também por causa desse trigo, que fica branco na ponta quando tá na hora da colheita.
And so they're all coming to him. Então eles estavam todos vindo até ele, todos vindo até Jesus saying, get ready. E Jesus está falando para os discípulos, fiquem prontos, vamos ficar prontos. All these people that you guys hate, they're all coming to you. Essas pessoas que vocês odeiam, elas estão vindo até vocês. Get ready to share. Vocês têm que estar prontos para compartilhar com elas. Get ready to receive. Vocês têm que estar prontos para recebê-las. Get ready to love. Vocês têm que estar prontos para amar essas pessoas. Because all the things that I taught you, I'm going to teach them. Porque todas as coisas que eu ensinei vocês, agora vocês vão ensinar para essas pessoas. And I want to receive them as I received you. E eu quero receber essas pessoas como eu recebi vocês também. And this is how Jesus receives us. E é assim que Jesus nos recebe. Because we're like these people. Porque nós éramos como essas pessoas. We were defiled, we were cast out. Nós éramos contaminados, sujos, desprezados. By our sins, we were slaves. Por causa dos nossos pecados éramos escravos. But Jesus broke all the barriers to come to us. Mas Jesus foi aquele que quebrou todas as barreiras para chegar até nós. Amém. Jesus shared here to his disciples E Jesus ele compartilha com seus discípulos aqui that everybody has a part to play in the kingdom of God. que cada discípulo tem um papel a ser cumprido no reino de Deus. Just like when we talked about Onesimus, that he was useful. Assim como Paulo quando fala de Onésimo que era útil, We are as well. nós também somos úteis. Everyone who is a child of God has a place. Cada cristão, como filho de Deus, tem um lugar. Yeah. And so he said, one reaps and another sows. Jesus fala, um planta e o outro colhe. John the Baptist sowed many seeds. João Batista, ele lançou várias sementes. He baptized many people. Ele batizou muitas pessoas. He professed that the kingdom of heaven was coming. Ele profetizou que o reino dos céus estava vindo. But then we have the disciples who are reaping the harvest. Mas ele tinha os discípulos que estavam colhendo, né? So it's beautiful. Então é lindo. 39. 39. And many of the Samaritans of that city believed on him for the saying of the woman, which testified, he told me all that I ever did. So when the Samaritans were come unto him, they besought him that he would tarry with them. And he abode there 2 days. And many more believed because of his own word, and said unto the woman, now we believe not because of thy saying, for we have heard him ourselves, and know that this is indeed the Christ and Savior of the world. Muitos samaritanos daquela cidade creram nele por causa do seguinte testemunho dado pela mulher. Ele me disse tudo o que tenho feito. Assim, quando se aproximaram dele, os samaritanos insistiram em que ficasse com eles, e ele ficou 2 dias. E por causa da sua palavra, muitos outros creram. E disseram à mulher, agora cremos não somente por causa do que você disse, pois nós mesmos o ouvimos e sabemos que este é realmente o Salvador do mundo. So from this little conversation that Jesus had with this woman, Então, através dessa curta conversa que Jesus teve com essa mulher, many people came to Christ. muitas pessoas vieram a Cristo. Because of her testimony, Por causa do testemunho dela, many people came to listen to him. muitas pessoas vieram para ouvir Jesus. They called him Christ and they called him Savior of the world. E eles chamaram Jesus de Cristo e de Salvador do mundo. They recognized this, Eles reconheceram, but the Jews didn't. mas os judeus não reconheceram ele. The people, Jesus' own people, O próprio povo de Jesus, the people that Jesus said, salvation is of the Jews, o povo do qual Jesus disse, a salvação vem dos judeus. they didn't recognize that Jesus was the Savior of the world. Eles não reconheceram Jesus como Salvador do mundo, But these people did. mas os samaritanos reconheceram. Wow. Jesus and his disciples stayed there 2 days. Jesus e seus discípulos ficaram ali por 2 dias. That would never happen in that time. Isso nunca aconteceria naquela Never época. happen. Nunca. Certainly when they left this region, Certamente, quando Jesus e seus discípulos saíram daquela região,
they would have been questioned a lot. Eles estariam questionando muito. They would have had received a lot of hatred. Eles provavelmente receberam muito ódio sobre si. But Jesus knew it was necessary to remain 2 days there. Mas Jesus entendeu que era necessário permanecer por mais 2 dias ali. What would he have shared in that time? O que será que Jesus compartilhou nesses 2 dias? So much information that we don't have, Muitas informações que nós não temos, but we certainly have enough. mas eu creio que nós temos o suficiente. Certainly Jesus shared more about the kingdom of heaven with them, Certamente Jesus falou mais sobre o reino dos céus com essas pessoas, about repentance, sobre arrependimento, about forgiveness, sobre perdão and God's grace. e sobre a graça de Deus. And they received him. E essas pessoas receberam ele. Later on, after Jesus' resurrection, Então, mais tarde, após a ressurreição de Jesus, in Acts 8, em Atos capítulo 8, Philip, I believe, he will go to Samaria to preach the gospel. Filipe, ele vai a Samaria e ele prega o evangelho. The harvest was ripe A colheita está madura, está pronta. because these Samaritans heard from Jesus Porque estes samaritanos ouviram de Jesus about salvation, sobre a salvação, that he's the savior of the world, que ele é o salvador do mundo, but they didn't yet know mas eles não sabiam ainda about the cross. sobre a cruz. So then it was necessary after for Philip to go there Então foi necessário que Filipe voltasse naquele lugar and establish what was already shared. e pudesse declarar, afirmar o que realmente aconteceu. So now the whole point of this teaching today Então, o ponto do ensino de hoje is that it's necessary to pass through difficulties. é necessário para nós passarmos por dificuldades. The disciples did not want to go through Samaria. Os discípulos não queriam passar por Samaria. It was just as important for for them to go Era tão importante para eles irem a Samaria, as it was for the Samaritans assim como era para os samaritanos, to receive Jesus. para receberem Jesus. Because the disciples needed to learn this. Porque os discípulos, eles precisavam aprender essa lição. They needed to understand that it's necessary to experience great difficulty, Eles tinham que aprender que era necessário experimentar grandes to dificuldades, experience shame and embarrassment, shame, experimentar vergonha, constrangimento, ridicule, ser ridicularizado, to feel tired, se sentir cansado, to feel the weight of your burdens. sentir exausto com o peso das suas cargas. But we see that out of 13 people, Jesus and his disciples, many came to salvation. Mas o que nós vemos é de 13 pessoas, Jesus e 12 discípulos, muitas pessoas vindo até Jesus. So we have to ask ourselves, is it worth it? Então nós temos que perguntar para nós mesmos, será que vale a pena? Is it worth it for me to remain in this trial? Será que vale a pena para mim permanecer nessa tribulação? Do we ask ourselves what's in it for me, or do we ask ourselves what's in it for them? E nós perguntamos a nós mesmos, né? Isso é para mim ou isso é para outros? Are my eyes focused on me, or are they focused on Jesus? O foco está em mim ou o foco está em Jesus? If our eyes are on Jesus, we are able to walk further. Se os nossos olhos estiverem em Jesus, nós vamos ser capazes de andar mais. This is so valuable for us as individuals and for the church. É muito valioso para nós individualmente, mas também como igreja. When you make a soup, Quando você faz uma sopa, you have different ingredients that you cut up. você tem ingredientes diferentes que você corta. You put all these ingredients in the pot. E você coloca todos esses ingredientes no pote, na panela. Some take longer to cook than others. Mas alguns deles demoram mais tempo para cozinhar do que outros. Some you put spices and temper on, and others you don't. Alguns desses ingredientes você tempera, você coloca um temperinho, outros não.
but they're all in that pot, Mas eles estão todos juntos naquela panela. and they're all above the heat. E eles estão todos ali prestes a serem cozidos. And the heat is turned on, E aí quando você liga o fogo, and that heat purifies, let's say, the meat that's raw, o fogo ele purifica a carne que está crua it blends the food together e ele mistura, né, os ingredientes juntos, a comida. and prepares the soup to be eaten. E ali a sopa é pronta, é preparada para ser comida. No one wants to eat cold soup. Ninguém gosta de sopa fria, gelada. No one wants to eat uncooked vegetables and raw meat. Ninguém está disposto a comer vegetais e carne crua. It's necessary to have that heat. É importante que se ligue o fogo. So we, as men and women of Christ, must pass through trials Então, como homens e mulheres de Deus, nós precisamos passar por tribulações, because these purify us. porque elas nos purificam. In the eyes of God, we are already sanctified. Aos olhos de Deus, nós já fomos santificados. We were justified Nós fomos justificados on the cross. na cruz. We're being sanctified now. Nós estamos sendo santificados agora, But already Jesus sees us as being fully sanctified. mas Jesus ele já olha para nós e sabe da obra completa, do final, nos vê santificados. And then one day we will be glorified. E num dia nós todos seremos glorificados. In the context of his church, Então, no contexto da igreja de Jesus, Jesus calls his church his bride. Jesus chama a sua igreja de noiva. And as a bridegroom, he's expecting certain things from his bride. E como noivo, ele espera algo da sua noiva. A bridegroom, what does he want from his bride when she's at the altar? O que o noivo espera da noiva quando eles estão no altar? Does he not want her to be dressed beautifully? Será que ele não aguarda? Será que ele não espera que a sua noiva ela venha vestida de forma linda? Adorned with jewels? Será que ele não quer ver a sua noiva, né, enfeitada com joias? Would he want her to have a good reputation? Será que ele não quer que a sua noiva tenha uma boa reputação? And the bride, would she not prepare herself a year before or more for this day? E será que a noiva também não quer se preparar um ano antes para aquele dia? Would she not prepare the whole party, the whole ceremony, everything for this day? Será que ela não está empolgada e preparando toda a cerimônia e todos os detalhes para aquele grande dia? They both yearn for this day. Os dois estão ansiosos, desejosos desse dia. It requires work. It requires work. Isso patience. requer trabalho e requer paciência. We are God's bride. Nós somos a noiva de Cristo. De Cristo. And he already sees us as sanctified. E Ele olha para nós e nos vê santificados. But we see throughout all of the church history the pain and suffering within the church. E nós, quando nós olhamos para a história da igreja, vemos toda a dor e sofrimento que a igreja de Cristo tem passado. Why? Por quê? Why is there so much suffering? Por que tanto sofrimento? Because we need to be purified. Porque nós precisamos ser purificados. So it's necessary to pass through these things. Então é necessário passar por essas coisas. The bride of Christ will be a testimony of God, of Jesus, His love, of His grace, mercy. A noiva de Cristo será a testemunha do amor, da graça, da misericórdia de Cristo. Just like when Jesus went to Samaria, Da mesma forma que Jesus foi a Samaria, experienced shame from His own people, experimentando vergonha do seu próprio povo, He knew that it was for the benefit of others. ele sabia que era para o benefício de outros. So let's ask ourselves, Então vamos perguntar a nós mesmos:
What do I need to go through? O que eu preciso passar, Senhor? What is Jesus speaking to me about? O que Jesus está falando comigo? Is he wanting me to go to that place? Será que Jesus quer que eu vá a um lugar, a esse lugar? Is he wanting me to submit to this person? Será que Jesus está pedindo que eu me submeta a essa pessoa? Is he wanting me to sacrifice something? Será que Ele está esperando que eu sacrifique algo? Am I wanting something for my benefit or for someone else? Será que eu estou desejando algo para o meu benefício ou para o benefício de outros? Because the more that we sacrifice, Porque, the more benefited other people are. porque quanto mais nós nos sacrificamos, mais abençoadas as pessoas são. And so we have the opportunity every day. E essa oportunidade nos é dada todos os dias. So sometimes we have to tell ourselves, John 4:4. E às vezes nós só precisamos nos lembrar e falar para nós mesmos de João 4:4. It was necessary that he passed by Samaria. Era necessário que ele passasse por Samaria. So it's necessary that we pass through our difficulties. Então é necessário passarmos pelas nossas dificuldades. But we're not alone Nós não estamos só. because we have the church. Nós temos a igreja, We have prayer, nós temos a oração, fasting, nós temos o jejum, intercession. a intercessão, We have songs, nós temos worship. canções, louvores, adoração. We have the promise of God here Temos a promessa de Deus with everything we need to pass through anything. e temos tudo o que precisamos para passar por qualquer situação. Because all of us are passing through something. Porque todos nós passamos por algo. All of us. Todos nós. Some of us are good at hiding it. Alguns de nós são muito bons em esconder essas dificuldades, Others aren't. mas outros não são. But this woman, Mas essa mulher, she was done hiding it. ela estava negando. She was done hiding and lying to herself. Ela cansou de esconder e de negar isso para ela mesma. She accepted the free gift of salvation. Ela aceitou o presente gratuito da salvação. And I believe that she knew that it was worth it to pass through anything for Jesus. Então eu sou convicto que ela entendeu que era digno, né? Era valioso passar por qualquer coisa por Jesus. Could you pray for us, please? Vamos orar. Vamos ficar de pé, queridos, para a oração? Obrigado. Vamos orar, irmãos. Senhor Jesus, nós te damos toda a honra e toda a glória e todo o louvor que te é devido. Nós reconhecemos a tua graça, o teu poder, a tua misericórdia, Senhor. Reconhecemos o teu amor, ó Deus, como povo escolhido, Deus, como igreja do Senhor, como eleitos em Deus, como amados, Senhor, como aqueles que experimentaram da tua graça, da tua misericórdia, do teu amor. Nós queremos, ó Deus, nos render mais uma vez ao Senhor, aos teus pés. Queremos entregar nossos corações com tudo que há dentro, sonhos, desejos, lutas, Senhor, tentações, dificuldades, Senhor, as circunstâncias, ó Deus, que nós estamos passando. Senhor, Tu nos conhece, Tu nos sonda, Tu conhece o levantar, o deitar. Senhor, não há ninguém que se importe mais conosco do que o Senhor. Deus, Tu vês o fim desde o começo, Tu tens a resposta que nós ansiamos. Senhor, nós nos rendemos ao Senhor essa manhã, reconhecendo que Tu és o princípio e o fim, Senhor. Tu és, Deus, o alfa e o ômega, Senhor. Tu és tudo que nós desejamos, Senhor. Senhor, Tu és tudo que nós queremos, Senhor. Nós entendemos, Senhor, que como essa mulher nós também somos desesperados, Senhor. Sem Ti nós não somos nada, Senhor. Nós não temos nada, não somos ninguém, não podemos fazer coisa alguma. Senhor, nós reconhecemos, Senhor, a nossa sede, a nossa fome, o nosso desespero por mais do Senhor. Senhor Jesus, venha, Senhor, sobre nossas vidas, Senhor, com o Teu Espírito Santo. Venha nos encher, venha nos saciar, venha nos completar, venha transbordar sobre nós, Senhor.
Nós queremos algo sobrenatural, algo do alto. Nós estamos cansados, ó Deus. Nós não queremos cavar cisternas rotas, Senhor. Nós queremos a água viva, Senhor. Senhor, faz chover sobre nós, faz chover sobre o teu povo. Senhor, nos dá o poder que nós precisamos para viver para ti, para atender, Deus, o teu ídolo, o teu chamado diariamente, dentro de casa, amando as esposas amando os maridos, Senhor, educando filhos nos teus caminhos, Senhor, sendo assim íntegro no nosso trabalho, Senhor, mostrando Jesus a cada oportunidade, Senhor, que o Senhor brilhe através de nós, Senhor. Os campos estão brancos, Senhor. O que nós mais queremos é o Senhor, que possamos diminuir para que o Senhor cresça em nós, Senhor. Nós, de todo o coração, Senhor, nós dizemos isso. Que possamos diminuir, Jesus, para que o Senhor cresça em nós. Que possamos estar satisfeitos em Jesus hoje, Senhor. Tu sabes exatamente o que nós precisamos, Senhor. E nós reconhecemos que o que mais precisamos é do Senhor. É dessa água viva que jorra para toda a eternidade, Senhor. Então nos enche e nos sacia hoje. Senhor, que todas as nossas dificuldades, todas as nossas lutas, elas sirvam, Deus, para esse glorioso propósito, Deus, de que o Senhor seja exaltado, para que pessoas te conheçam, para que nós possamos testemunhar. Eu não sei como eu passei por isso, mas Deus estava comigo. A tua promessa, Senhor, é que, ainda que passemos pela sombra do vale da morte, não precisamos temer mal algum, porque o Senhor está conosco, Senhor. Tu és o caminho, a verdade e a vida, Senhor. E nós te louvamos hoje, Deus. Recebe a nossa gratidão e o nosso louvor. Em nome de Jesus. Amém.